Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 2 de dezembro, sabadão, dia de descansar, de estar com a família, né? Alguns vão trabalhar ainda meio período, hein? E nós aí estamos no nosso segundo dia do mês de dezembro, sábado, e estamos aqui para trazer um devocional especial para você. E o nosso devocional de hoje, queridos, eu gosto muito desse texto bíblico, mas em cima desse texto bíblico que nós vamos ver hoje, que é tudo posso naquele que me fortalece, com certeza você já citou muito esse texto na sua vida. As pessoas muitas vezes criam ali um castelinho de areia, porque dá um significado a esse texto que muitas vezes ele não dá. Ele não dá um verdadeiro significado para você quando você conheceu esse texto. Então hoje eu quero trazer para você o real significado de tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero trazer esse significado para que você possa entender. Muitas pessoas, queridos, pegam versos bíblicos de maneira isolada e faz daquilo ali uma oração. Mas quando você vai ler o seu contexto, a gente começa a perceber, opa, eu estava orando algo aqui que eu acho que não era muito bem isso que eu queria. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu algumas vezes. E esse texto de Filipenses 4:13, ele também já me pegou. Logo no comecinho da minha caminhada, eu citava muito esse texto quando estava passando por algumas situações. Tudo posso naquele que me fortalece, né? E chorava e orava, né? Até que um dia eu não tinha lido, logo no comecinho da minha caminhada, eu não tinha lido ainda o contexto inteiro, né? Quando eu li o contexto inteiro, eu falei, meu Deus, esse contexto aqui ele quer dizer outra coisa, ele quer dizer dar uma outra conotação. E eu quero trazer para você isso, para que você possa entender junto comigo. Bem, mas antes de nós entrarmos lá, você pode ir abrindo sua Bíblia em Filipenses 4, do verso 10 a 13 que nós vamos ler. Enquanto você acha, eu quero fazer um convite a você que não se inscreveu no canal ainda e nos assiste. Eu tenho acompanhado, queridos, e tenho visto muitas pessoas que nos assistem todos os dias, mas que ainda não se inscreveu em nosso canal. Então, dá uma olhadinha e vê se você já é inscrito no canal. Se você já é inscrito, tudo bem, fique tranquilo. Basta você fazer o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar pelo menos com uma pessoa. Amém? Então, se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, faz o triplo C lá, que é curta, comente e compartilhe, que vai nos ajudar bastante. Pastor, mas todo dia se eu pede, todo dia eu tenho que pedir, querido. Todo dia nós temos vídeo, então eu tenho que pedir para que a gente possa crescer, para que a gente possa alcançar mais pessoas, tá bom? Então tenha paciência com o pastor quando ele pedir, porque eu tenho que pedir isso todo dia, para poder nos ajudar ao YouTube poder lançar para mais pessoas aí, tá bom? Faça isso, nos ajude. É bem simples, fácil e não paga nada, é gratuito, tá bom? Então vamos lá, Filipenses capítulo 4, verso 10 a 13, vai nos dizer assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você viu que quando você lê o contexto inteiro, você fala assim, nossa, mas eu achava que era outra coisa, eu achava que eu podia passar por tudo assim, Deus, né? A pessoa dá uma conotação assim, muito errada, muitas vezes do texto.
E, na verdade, esse texto de Paulo aos Filipenses, ele nos mostra, na verdade, é um agradecimento de Paulo pelas ofertas que os irmãos deram a ele, né? Mas o que Paulo quis dizer ali para aqueles irmãos é que era um agradecimento, né? Como eu disse, ele queria dizer para os irmãos o seguinte: olha, eu já estou acostumado, né? Eu já estou acostumado, eu aprendi nessa minha caminhada, a ter muito, a ter pouco, passar necessidade, ter muito para comer, não ter nada para comer, né? Então, o que Paulo disse foi o seguinte, que Deus não tirava ele da situação difícil, como muitos cristãos pensam. E muitos cristãos pensam que Deus vai lá e tira a pessoa do problema. O que Paulo ele mostra aqui de uma maneira muito clara é o seguinte: olha, eu já passei fome, já tive muito, já tive pouco, mas em todas as situações eu aprendi a me adaptar. Ele se adaptou a qualquer tipo de circunstância da vida dele. E olha que para alguém falar isso, queridos, não é fácil. Você se adaptar a muitas vezes não ter o que comer, ou ter aquilo muito contado, né? Então o apóstolo Paulo ele diz: eu aprendi a viver com todo tipo de circunstância. E quando ele relata tudo posso naquele que me fortalece, Paulo quer dizer: eu posso passar por qualquer coisa, tendo muito ou tendo pouco, eu não vou reclamar. Porque quem me fortalece é Deus. O mais importante na minha vida é ter Deus, porque Ele me fortalece. Ou seja, Paulo ele falava: olha, que oferta que vocês me dão, eu agradeço. Mas teve períodos que Paulo não tinha oferta suficiente, onde ele passava fome, onde ele passou necessidade. Mas Deus sempre esteve com ele, ou seja, na caminhada da vida, queridos, Deus é que nos fortalece. Ah, pastor, mas ele passou fome, ele passou necessidade. Ele passou fome, passou necessidade, mas o que nós vamos ver ali? Deus abandonou ele? Não. Deus fortaleceu. O que o cristão muitas vezes ele quer, queridos, com esse texto, é que Deus supra ele de todas as situações. Porque Deus fortalece, então Deus vai me dar força, Deus vai me dar saúde, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E o que Deus ele faz com você é segurar na tua mão e falar: aguenta firme. Aguenta firme. Vai passar aqui uma turbulência, mas aguenta firme. Mas eu tô com fome. Aguenta firme. Tô passando necessidade. Aguenta firme. Porque as pessoas muitas vezes criam aquela imagem, né? Sou cristão agora, eu tô rico. Olha o exemplo de Paulo aqui dizendo: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, necessidade. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Mas ele não deixava se levar pela circunstância. Tinha muito, quem fortalecia era Deus. Tinha pouco, quem fortalecia era Deus. Tinha o que comer? Deus dava fortalecimento para ele. Não tinha o que comer? Deus continuava fortalecendo. Era a confiança. O segredo desse verso é a confiança em Deus. E nesse mês de dezembro, você pode todas as coisas em Deus. Tudo você pode naquele que tem te fortalecido. Pastor, quer dizer que vai ser moleza o meu mês? Não. Não estou dizendo que vai ser moleza, que vai ser fácil. Não digo que ser cristão é fácil. Ser cristão não isenta ninguém. Não te coloca num status privilegiado onde você não vai passar por problemas ou necessidades. Mas te dá a certeza de que Deus vai te segurar pelas mãos. Quando você vai lá para o Salmo 91, né? No Salmo 91, vou até abrir aqui para poder falar para você com mais exatidão. No verso 7 e 8, lá fala o quê?
1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas não o atingirá. Ou seja, você vai estar no meio do olho do furacão ali, mas Deus vai estar segurando a tua mão. É Ele que vai estar te fortalecendo. Ele vai estar te fortalecendo. Esse texto de Paulo, queridos, se você parar para meditar ele, ficar pensando, tudo posso naquele que me fortalece, você vai ver que não vai ter situação nenhuma. Situação de risco de vida, situação de necessidade, situação de doença, situação familiar, situações, todas elas. Se você pegar esse texto e falar assim, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso passar por essa condição, aqui, mas Deus ele vai continuar me fortalecendo. Muitas vezes você vai chorar, muitas vezes vai dar vontade, vai coçar a língua para querer murmurar. E tem pessoas que não conseguem viver esse texto, por quê? Porque antes de Deus fortalecer, já está reclamando. Antes de doer, já está desistindo, já está abandonando Deus. Antes de Deus fortalecer, a pessoa já caiu no pecado. Então, como tudo posso naquele que me fortalece? Eu só posso todas as coisas naquele que me fortalece quando eu ando com esse, que é Deus. Eu tenho que ter isso claro comigo. O mês de dezembro é esse mês. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes você vai trabalhar até mais tarde, né? É um mês mais puxado, é um mês de mais correria, é um mês onde você vai ter que trabalhar domingo, sábado o dia inteiro. Não é assim? É o mês onde normalmente você tem que abrir mão de algumas coisas para você poder viver o extraordinário, para você poder ganhar um pouco a mais, para você poder ter um sucesso a mais. Mas quem que vai te fortalecer nisso tudo? Deus. Ele vai te fortalecer. Pastor, mas eu não estou trabalhando, eu estou desempregado. Quem que fortalece você nessa situação? Deus. O fortalecimento, queridos, não é somente fazer você aguentar o peso, mas fazer você entender. Quando você passa pela situação e você permite Deus trabalhar na tua vida, você cresce espiritualmente e você amadurece. É necessário passar por determinadas coisas. Deus não vai te tirar de determinadas situações. O próprio Jesus, quando estava prestes a morrer ali, orou a Deus e falou, se possível, afaste de mim esse cálice. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus o abandonou para que ele pudesse cumprir aquela situação. Mas Deus fortaleceu ele? Com certeza fortaleceu. No entanto que ele fez todo o trajeto até a cruz, a crucificação, a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo, um cordeiro ali que não abriu a boca para falar nada. Quem que o fortalecia? Deus. Mas qual é o significado que a Bíblia diz que Deus o abandonou? Abandonou no sentido assim, Deus não tirou ele do problema. Ele tinha que passar por aquilo pela minha vida e pela tua vida. O que nós muitas vezes vamos ter que passar nem se assemelha, nem chega perto daquilo que Jesus passou. E Deus muitas vezes vai permitir que você passe por essa situação, Ele fortalecendo você, para que você possa dar valor, para que você possa crescer, para que você possa se fortalecer, para que você possa ajudar depois um teu filho, tua filha, para que você possa ajudar um casamento, para que você possa ajudar uma pessoa. O reino de Deus, queridos, é assim. Aqui na terra nós estamos sujeitos a todas as coisas. Não ache que, virei crente, agora eu sou rico. Isso é só algumas igrejas por aí que a gente nem pode dizer
que é a igreja que inventa essas histórias. Mas aquele que lê a Bíblia e entende o seu contexto, vai ver que Paulo, um mestre da lei, um apóstolo, que abriu tantas igrejas, ele mesmo fala, aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco. Ou seja, ele não vivia esbanjando, ele vivia conforme aquilo que Deus provia na vida dele. E ele se adaptou, ele entendeu, ele compreendeu. É fácil entender isso? É fácil entender essa situação que Paulo passou? Não é fácil. É fácil você entender quando você tem muito, mas e quando você tem pouco? Ou quando você não tem nada? Quando a gente não tem nada, queridos, a tendência é fazer o quê? Reclamar, murmurar. Alguns até abandonam Deus, falar, esse negócio de crente para mim não é comigo não. Quando eu não era crente, eu me virava. Mas como que se virava? Muitas vezes de uma maneira desonesta. E agora, sendo cristão, você não pode dar mais o seu jeitinho malandro. Agora tem que ser do jeito de Deus. E o jeito de Deus, muitas vezes, é como? Fortalecendo você, mas deixando você passar por aquela situação. Olha o caso de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse Jó. Mas quem fortaleceu Jó? Deus. Como que ele fortaleceu Jó? Você quer ver um exemplo típico de como que Deus fortaleceu Jó? Falando para Satanás, só não toque na vida dele. Só não tire a vida dele. Esse foi o fortalecimento que Deus deu. Pastor, mas só isso? Falei, você acha só? Jó poderia ter morrido, queridos. O que Deus fez foi, pode fazer, pode tocar, pode adoecer, mas não tire a vida dele. E ele perdeu filho, perdeu casa, perdeu bens, ficou todo ferido, se raspava com o resto de telha, de caco. E a Bíblia diz que em tudo ele não pecou com a sua boca. Olha para você ver como que é o fortalecimento. Esse é o fortalecimento que Deus deu a Jó. Porque muitas vezes você pensa em fortalecimento, vai vir uma energia em cima dentro de você, um fogo vai descer do céu, vai te dar um poder assim, você, eu aguento tudo. Não. Você vai passar pela situação. Você vai sentir aquela situação. Você vai sentir aquela circunstância como Jó sentiu. A esposa de Jó mesmo falou, abandona Deus e morre. Tá louca, mulher? Se eu aceito o bem, eu também não tenho que aceitar o mal? É o que eu acabei de falar aqui. É muito fácil, quando a gente tem tudo posso naquele que me fortalece. Mas e quando tudo vai mal? E quando está faltando? É Deus que fortalece. Mas como que ele fortalece? Muitas vezes com uma palavra, com uma direção, com um caminho, com um descanso. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva a descansar em verdes pastos. Ele me faz descansar. Muitas vezes não é te livrando. É fazendo você descansar um tempo e depois agora você vai voltar, agora você vai prosseguir. É assim que Deus faz você. É assim que Deus vai te fortalecendo. É assim como Deus nos educa, queridos. Essa palavra é uma palavra de como Deus educa os seus filhos. Deus não é muitas vezes como nós. A gente acha que nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, né? Mas sabe o que é bom? É quando você consegue ensinar o teu filho a saber passar pela situação. Quando você fala não. Mas quando muitas vezes o que acontece? Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tenho. E daí você cria um filho fraco, um filho sem não sabe dar valor para as coisas.
E depois, quando ele cresce, fala assim: eu estraguei meu filho. Deus é perfeito, querido. Deus não estraga ninguém. Deus, ele quer fazer de você um filho verdadeiro, quer fazer de você forte, quer fazer com que você seja plenamente dependente dele. Mas a certeza é, Deus não vai deixar que nada de mal te aconteça. Ele vai te fortalecer diante do caminho. Amém? Vamos estar orando, queridos? Então agora quando você for orar, você vai pensar um pouquinho, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, me fortaleça. Me fortaleça. Eu sei que eu posso. Não sei se eu estou preparado. Né? Não é assim? Não sei se eu estou preparado, mas eu sei que eu tudo posso se o Senhor me fortalecer. Então me ajuda. Se eu estou passando por uma situação e é da tua vontade, me fortaleça a passar por essa situação. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor esse sábado, dia 2 de dezembro, em tuas mãos, agradecer ao Senhor por mais um dia e pedir ao Senhor a bênção do Senhor para esse dia, para a nossa casa, para a nossa família, para o casamento, para os filhos, que o Senhor venha nos guardar e nos proteger de todo mal, de todo perigo, a nossa saída, a nossa chegada, e que as mãos do Senhor sempre estejam sobre nós. Mas que também, Pai, em todas as circunstâncias, o Senhor possa nos fortalecer. Sabemos que muitas vezes não estamos preparados para passar por determinadas coisas, mas que em tudo, Pai, o Senhor nos fortaleça, nos ensine, segure em nossa mão, Pai, para que nós não venhamos desistir, para que nós não venhamos murmurar, mas que nós possamos ser como Paulo, que nós possamos aprender a adaptar-se a toda e qualquer circunstância, Pai. Porque tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.